Quantos querem ouvir uma palavra de Deus nessa noite? Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28, versículo 1. Aleluia, louvado seja Deus. E o texto diz assim: e eles, tendo escapado, souberam que a ilha se chamava Malta, e o povo bárbaro usaram conosco de não pouca gentileza, porque acendendo um fogo, recebeu a todos nós, por causa da chuva que caía e por causa do frio. E tendo Paulo ajuntado um feixe de gravetos e pondo-os no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora venenosa pendurada na mão, diziam uns aos outros: sem dúvida este homem é um assassino, porque apesar de ter escapado do mar, a vingança não deixa viver. E tendo Paulo sacudido a víbora no fogo, não sentiu mal algum, mas eles aguardavam que ele inchasse, ou que caísse repentinamente morto. Mas depois de esperar por muito tempo, e vendo que nenhum mal lhe sobrevinha, mudando de opinião, diziam que ele era um Deus. Você pode dizer graças a Deus? Queridos, o texto lido aqui está marcado pelo capítulo de número 28 de Atos dos Apóstolos. O capítulo 28 de Atos não é qualquer capítulo. Escute isso. O capítulo 28 de Atos é o capítulo. Por quê, pastor? Porque é um capítulo que não tem ponto final. Nós vamos observar todas as notas e conotações da Bíblia. E esse detalhe é fundamental. Porque, pastor, por que não tem ponto final no capítulo 28 de Atos? Porque Lucas, o evangelista ali, o escritor do terceiro evangelho, é ele que vai escrever Atos. Se converte socorrendo a Paulo. Era um médico formado em faculdades de Alexandria, judeu de família ortodoxa, que agora, e muitas das vezes, suturando a Paulo, costurando, imobilizando as fraturas de Paulo, expostas muitas vezes, socorrendo Paulo muitas das vezes engasgado no próprio sangue, em surras que Paulo levou, em apedrejamentos que Paulo passou. Muitas das vezes Lucas, vendo Paulo não se cansando de contar o mesmo testemunho que ele viveu no capítulo 9. Eu estava um dia no caminho de Damasco, e uma luz brilhou mais forte que a luz do sol, e eu perdi a visão e perguntei quem era, e uma voz disse que era Jesus. Foram muitas vezes que Lucas escutou aquilo. É assim que ele vai se converter. Pastor, como que essa história se interrompe? Porque Paulo vai ser preso, e por causa desta prisão ele vai parar de escrever a história de Atos dos Apóstolos. Pastor, como ele escreve o evangelho? Diz a história que alguém de suma importância e de um poderio financeiro muito alto, porque ele chama de excelentíssimo Teófilo, no capítulo 1 de Lucas, vai financiar as escritas do evangelho de Lucas. Mas o capítulo 28 é nas experiências ao lado deste homem, por nome de Paulo. Mas o mais interessante é que no capítulo 28, ele não põe ponto final na história. Diga para alguém que está no seu lado: não tem ponto final na tua história. Aleluias. A história que está sendo escrita aqui em Atos é a história da igreja. Eu vou falar de novo. É a história da igreja. E a história da igreja não acabou. A gente já ouviu falar de tanta gente, já leu e já pregou de Pedro, de João, de Tiago, já pregamos muitas mensagens.
e hoje nós estamos aqui no século 21. E qual é a história, pastor? É a história de 2019, que a igreja de Cristo está vivendo na terra, e você está incluído nessa história. Pastor, mas eu passei tanta coisa em 2018. Deixa eu lhe falar algo, e é profético o que eu vou dizer aqui nessa noite. Eu digo na autoridade do nome de Jesus. Pode ter acontecido situação tentando te parar, tentando você acreditar que não tinha jeito, mas tudo isso era Jesus só pondo uma vírgula. Por quê? Porque o ponto final não chegou, a história não acabou. Levante a tua mão para cima, eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu estou dizendo na autoridade do nome do Deus poderoso, do nome desse Cristo Jesus, a tua história não parou, não vai parar na metade. As promessas ainda estão vivas, elas vão continuar. Por quê, pastor? Porque eu estou dizendo, não existe ponto final na nossa história. Aponte a mão para quem está do seu lado, seja a boca de Deus, diga para ele: não tem ponto final na tua história. Pastor, que mensagem é essa? Eu estou pregando para quem passou à beira da morte, teve notícia de enfermidade, teve notícia de hospital, teve notícia de luta, mas de ponto final não. Não, de ponto final não. Pastor, mas eu sofri falências, mas não acabou. Pastor, teve divórcio no meio da minha família, mas não acabou. Teve enfermidade no meio da minha família, mas não acabou. Agora, falar de Paulo é um tanto difícil, porque Paulo, além de judeu, também era romano, filho de mãe judia e de pai romano. No capítulo 16, quando ele é preso, ele vai apresentar a sua dupla nacionalidade, dizendo que também era romano. Paulo, além de tudo isso, mãe judia da tribo de Benjamim, e porque o rei Saul, o primeiro rei de Israel, vinha dessa tribo, ele recebe o nome em homenagem ao rei Saul. Por isso a língua ali é aramaica naqueles dias, mista com latim. Então vai se dizer Saulo de Tarsite, que além de judeu era fariseu, formado aos pés de um grande líder por nome de Gamaliel, que o forma, e agora também é um advogado do maior tribunal daqueles dias, que era o tribunal judaico chamado Sinédrio. Paulo era um advogado do Sinédrio, e a última audiência que Paulo vai presenciar está no capítulo 7 de Atos, quando ele presencia a audiência de Estevão. Como Paulo bem sabia, as audiências do Sinédrio não absorviam ninguém. Estevão fora condenado ao apedrejamento, e Paulo presencia tudo aquilo. Paulo já sabia disso, mas aquele que agora perseguia a igreja, agora também era perseguido. Aquele que agora era contra a igreja, agora também era a favor dela. Eu parei para imaginar o dia que Deus revela e diz: olha, vai lá, Ananias, vai à casa onde ele está, a casa de Judas, na rua chamada Direita. Olha Deus revelando até o endereço. Depois tem gente que fala que Deus não revela endereço. Revelou o endereço e disse: vai para lá, e quando você chega lá, ore por ele. Ele está assustado, dizendo: peraí, esse homem é um perseguidor, esse homem é um assassino. E Deus diz: não, esse homem para mim é vaso escolhido. A igreja, assustada com a morte de Estevão, está cultuando em porões, está cultuando em quintais escondidos. A igreja, eu imagino na coerência dos meus pensamentos, que quem sabe até gemendo, pastor Salmo, para falar língua estranha, porque se cultuasse com glória a Deus alto, que nem a gente tem liberdade para dar aqui hoje, alguém poderia ouvir e mais um crente seria morto. Eles estão cultuando às espreitas. Normalmente os cultos aconteciam à casa de Maria, mãe de João Marcos, escritor do segundo evangelho. Quando o culto acontece, eu parei para imaginar o dia que bate na porta, quem sabe uma senha, dizendo: é um crente que está aí. E de repente quem entra na casa acompanhando aquele homem? Paulo, quando eles vê, diz: você trouxe o assassino, você nos traiu, você nos entregou. E ele diz: não, esse homem já aceitou Jesus, já foi batizado nas águas, está
batizado no Espírito Santo e veio aqui para contar o testemunho do que Jesus fez. Ah não, se você acredita nisso, segure a mão de alguém e diga para quem está pertinho de você: vai ter testemunho no meio da tua família. Ah não, eu vou falar de novo. Se alguém da tua família te chama de doido, fala que você dá dinheiro para pastor, fala que você vai na igreja dos crentes doidos que grita dando glória a Deus, quer que eu falo? Ele ainda vai vir aqui contar testemunho e vai dizer: eu também quero servir o Deus do meu filho, da minha esposa, do meu marido, da minha família. Pastor, que mensagem é essa? Mensagem de mudança. Aleluia. Escuta, Paulo por um tempo vai ser rejeitado. Gálatas capítulo 2, se não me foge a memória, vai dizer Paulo, escrevendo aquela carta, que ficou 14 anos esquecido pela igreja, rejeitado, agora desempregado, vai costurar tendas. Mas escute o que eu vou lhe dizer: esse homem sabia que o sinédrio desejava matá-lo. Diga para quem está perto de você: tem muita gente que não acredita no teu futuro. Mas escuta o que eu vou te falar: quem está escrevendo o teu futuro é Deus. O diabo conhece o teu passado e o teu presente. O teu futuro, não. O teu futuro está na mão de Deus. Vou falar de novo: o teu futuro está na mão de Deus. Agora escuta isso. Paulo foi avisado. Se lermos a partir do capítulo 21, Paulo vai receber profecias da sua prisão. Mas ele era corajoso. A Bíblia diz que ele diz: eu não estou pronto somente a ser preso, mas a morrer pelo nome de Jesus. E quando Paulo é preso, Paulo tinha um temor no seu coração. Qual, pastor? Paulo não queria ser julgado pelo sinédrio, porque Paulo sabia que se uma vez julgado pelo sinédrio, o sinédrio o mataria. Pastor, mas então Paulo não queria morrer? Paulo tinha consciência que ia morrer, mas não queria morrer antes da hora. Por isso que ele apela a Roma. Quando Paulo apela a Roma, naqueles dias, para o rei Agripa, que substitui Herodes, porque Herodes já está morto, e Agripa quase se converte numa mensagem de Paulo. Ele atende a Paulo e diz: vai ser transferido para Roma. Mas pastor, por que Paulo, sabendo que quer morrer, quer adiar sua morte? Porque ele está dizendo: eu não aceito morrer antes da hora. Não, eu vou falar de novo, talvez alguém não entendeu. Na sua casa ninguém morre antes do tempo de Deus. Pastor, mas está no hospital. Eu estou profetizando aqui, cheio de Deus: vai sair. Vai ter notícia de alta, viu? Vai ter notícia que a cirurgia foi um sucesso, viu? Vai ter notícia que a recuperação está sendo boa. Ei, levante a tua mão, eu profetizo agora: Deus vai contrariar a palavra da medicina. Ei, o teu Deus vai contrariar a palavra da ciência. Por quê, pastor? Porque eu estou dizendo uma palavra profética para quem recebe aqui. Levante a mão direita, a esquerda para confirmar. E se você pode, dê o glória mais alto de Goiânia, porque Deus está dizendo: ninguém na tua família vai morrer antes das promessas. Oh, aleluia. Pega a mão desse crente aí. Se ele não der, pegue na marra, viu? Pode pôr na minha conta. Chacoalha ele, diga para ele assim: na tua casa, na tua família, ninguém morre antes das promessas de Deus se cumprir. Agora eu fico imaginando, eu estou dizendo que ninguém morre antes da promessa cumprir, sim ou não? Quem aqui tem promessa? Beleza, beleza. Quem aqui tem promessas? Não, eu falo? Vou falar. Pastor, promessa passa rápido. Agora promessas, porque todo dia Deus está fazendo uma. Não, eu vou te explicar. Quer dizer que não vai morrer tão cedo.
Deus está dando longanimidade de vida. Deus está dando saúde. Ei, alguém veio buscar pela saúde de alguém. Deus está dando, viu? Receba essa palavra para a tua vida nessa noite. Oh, aleluia. Bendito seja o nome do nosso Deus. Agora Paulo vai ser transferido. Paulo vai ser? Atos 27:6 diz que um centurião de Roma chamado Júlio obriga Paulo a subir num navio de Alexandria. E agora vai começar uma navegação. E quando essa viagem começa, chegando nas regiões de um mar chamado Mar Adriático, uma tempestade começa. Mas escuta o que eu vou te dizer, pastor Zé Marques. Eu não estou falando da tempestade que os discípulos teve, que durou uma noite. Se você olhar para a história, a tempestade durou quase 30 dias. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque tem coisas na nossa vida que vêm e dura só uma noite, mas algumas estão demorando a passar. Coloque a mão no ombro dessa pessoa e diga, pergunte para ele: está demorando a passar? Pergunte para ele: está demorando a passar? Diga: Deus vai mudar essa história. Aleluias. Pastor, mas como assim? Escuta, irmãos. Há momentos que a gente está esperando Deus parar a tempestade para salvar o barco. Mas tem momento que Deus quer que a gente perca o barco. Parece loucura, né? Cutuca o irmão do lado, diga para ele assim: ele não está louco não. Diz assim: tem momento que para ter mudança vai ter que perder o barco. Oh, aleluia. Pastor, como assim? 30 dias de tempestade. A Bíblia diz que quando tinha 15 dias, Paulo se manifesta e diz assim: vamos partir o pão, porque fazia 15 dias que ele estava de jejum dentro do navio. Escuta o que eu vou lhe falar. 276 pessoas, tripulação, soldados e prisioneiros. 276 pessoas jejuando. Aí Paulo se manifesta e diz: vamos partir o pão? Aí alguém diz: a gente está num naufrágio e você quer partir o pão? Porque a igreja é assim, irmão. Pode inventar lá fora, pode inventar na política, pode inventar onde for. Todo mês a igreja parte o pão. Agora tem uma coisa. Paulo olha para ele e diz assim: vamos partir o pão. Paulo, você não está vendo a tempestade? Aí Paulo diz: fica tranquilo, essa noite eu estava orando. Estou pregando Bíblia. E o anjo do Deus a qual eu sirvo desceu no barco, ó. Bate a mão no ombro dele e diga assim: tem um anjo descendo nesse barco. Oh meu Deus, que anjo é esse? Um anjo de Deus. Que anjo é esse? Um anjo mensageiro. Paulo olhou e disse assim: irmãos, o anjo do Deus a qual eu sirvo desceu aqui no navio. Aí o capitão coçou a cabeça e perguntou: e o que é que ele disse? Ele disse que nesse barco ninguém vai morrer. Pastor, o senhor está falando isso para nos emocionar? Está escrito: e o anjo do Deus a qual eu sirvo disse: nesse barco ninguém morre. Nesse barco ninguém morre. Pegue a mão de alguém e diga para ele: nesse barco ninguém morre. Aleluias. Louvado seja Deus. Só que tem uma coisa, irmãos. A questão é: a notícia não vai morrer, mas não quer dizer que não vai ter naufrágio. A notícia de não morrer não quer dizer que não pode ter perda. E às vezes a gente quer cobrar isso. Eu sou dizimista, eu sou crente, por que eu estou passando isso? As situações, o meu sogro, ele tem mania de dizer assim, ó, pastor Ageu, ele diz assim: Deus complica, depois descomplica e depois explica por que complica. Deus faz isso. Mas por que, pastor? Porque eles vão fazer de tudo para o barco não afundar. Mas de repente um tufão de vento, está escrito em Atos 27, chamado Euroaquilão. Era famoso esse tufão porque ele pegava uma embarcação e torcia até despedaçar.
E quando o naufrágio está pronto a acontecer, existe dois tipos de pessoas dentro do barco. Pergunte quem? Pergunte quem? Os que estão preparados para tudo e os que não sabem nadar. E quando o barco vai despedaçar, alguém está dizendo: mas se ninguém vai morrer, como é que a gente faz com quem não sabe nadar? Se agarra aos pedaços. Escuta o que eu estou falando aqui. Eu estou pregando aqui para sobreviventes de 2018. Diga para essa pessoa do teu lado, com um sorriso 9,15 na boca, assim, ó. Diga para ele assim: você é um sobrevivente de 2018. Oh, aleluia. Por quê? Porque foi tanta notícia de crise, foi tanta luta. Eu estou pregando para gente aqui que ficou doente, para gente aqui que perdeu. Estou pregando para pessoas aqui que chorou. Estou perdendo para pessoas aqui que enfrentou desemprego, enfrentou perda. Mas você se agarrou aos pedaços e chegou em 2019. Vou falar de novo: se agarrou e chegou. Cutuca o irmão e diga: você chegou. Pastor, mas peraí, você está dizendo para a gente se agarrar aos pedaços? Preste atenção. Nós estamos vivendo uma geração que só sabe valorizar o que é inteiro. Como assim, pastor? O que é pedaço? Joga no lixo. É pedaço? Joga fora. É pedaço? Serve para nada. Mas tem momentos que os pedaços do que sobrou é o veículo que Deus vai usar para te tirar do meio dessa tempestade. Eu vou falar de novo. Talvez alguém não está dando nada para o que sobrou na tua vida, mas o Espírito de Deus me leva a dizer aqui: se agarre aos pedaços de 2018. Se agarre aos pedaços. Por quê, pastor? Porque no meio de tanta perda, de tanto choro, se agarraram aos pedaços, e o texto diz: e escaparam. A palavra escapar aqui está no radical grego. Quer dizer, e se livraram. O original, livramento. Ah, você não entendeu, vou falar de novo. Deus usou os pedaços e deu livramento. Levante a mão, porque tem livramento chegando no meio da tua família. Eu estou dizendo, tem livramento de Deus chegando no meio dos teus. Ninguém vai tocar na tua casa, ninguém vai tocar na tua família. Estão tentando tocar no teu casamento, tocar no teu ministério, estão tentando tocar nas pessoas que você ama, na tua empresa, nos teus negócios. Mas eu sou profeta de Deus aqui nessa noite para dizer: tem livramento. Quem acredita nisso aqui, levante a sua mão e dê um brado de glória na presença do Deus do livramento. Para sempre exaltado seja o nome desse Deus. Escuta, olhe para isso. O texto diz que eles escapam, mas escapam como? Se agarrando aos pedaços. E chegam aonde? Em Malta. É o nome de uma ilha, Malta. O nome Malta aqui está no latim. Quer dizer ilha escondida, ou única ilha, ou esconderijo, ou escon? Mas a palavra aqui do hebraico não se diz Malta, se diz Marta. E o nome Marta quer dizer a soberana da casa. Ou mais profundo ainda, Altíssimo. Alguém já fez a matemática. Numa tradução, esconderijo. Na outra, Salmo 91 diz: e o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Segure a mão dessa pessoa perto de você e diga: no meio dessa tempestade, Deus te tira de lá. Deus está guiando a tua casa. Deus está guiando os teus negócios para o esconderijo do Altíssimo, para
para o esconderijo do Altíssimo. Quem recebe, quem pega, quem toma posse. Sabe qual é a maior raiva do diabo? Sabe qual é a maior raiva do diabo? É que o diabo sabe onde você mora, sabe onde você trabalha, sabe por onde você anda, mas toda vez que ele tenta te achar, quando o diabo bate na porta da tua casa, quem atende é Deus, para dizer: está escondido, para dizer: está debaixo das asas do Onipotente. Corre aí, põe a mão no ombro dele, dá uma chacoalhada e diga: a tua família está escondida em Deus, os teus projetos estão escondidos em Deus. Ei, tem uma pessoa que entrou aqui com medo, preocupada, e o Senhor está dizendo: eu já escondi. Está escondido, ninguém vai tocar naquilo que está escondido em Deus. Quem acredita, quem pega, quem toma posse. Oh, aleluia. Escondido em Deus. Agora escuta isso aqui. Quando eles chegam em Malta, o texto diz que quem estava na ilha acendeu um fogo. Acendeu um? Diga para quem está perto de você: já acenderam o fogo, viu? Agora, sabe o que eu acho mais interessante? É que a Bíblia diz assim: e acenderam um fogo, e recebeu a todos nós por causa da chuva e do frio. Irmão, eu não estou falando de uma fogueira de piquenique. Eu estou falando de um fogo para 276 pessoas. Não dá para acender aqui dentro. Tem que ser a céu aberto. Sim ou não? Mas o texto diz que estava. Sabe qual é a pergunta que eu quero fazer? É possível acender fogo na chuva ainda? Será que ainda existe uma igreja que acende fogo na chuva? Chuva de heresia, chuva de calúnia, chuva de levante contra pastores, contra igrejas, chuva de rebelião, chuva de divisão, mas ainda existe uma geração que consegue deixar o fogo aceso. E não é só chuva não, viu? A Bíblia diz frio também. A Bíblia diz: eles sobreviveram ao naufrágio. Eles sobreviveram? Diga para o irmão do seu lado: você é um sobrevivente. Mas de repente sobreviveu ao naufrágio, mas se não tem fogo ia morrer de... Quantos não, eu vou falar isso aqui. Quantos não tem história de sobrevivência e hoje não estão morrendo de frio nas igrejas? Aqui não pode falar em língua, aqui não pode levantar a mão. Revelação aqui é proibido. Não pode poder aqui não. A gente não aceita a manifestação. Só que a Bíblia diz que o fogo está. O fogo está. O fogo está. Tem alguém sentindo ele aí? Corre e segure a mão dessa pessoa. Se ele achar ruim, pega na marra, vai. E diga para ele: tem uma chama acesa na tua vida, na tua casa, na tua família. Há uma chama da presença do Espírito de Deus, que não há chuva e não há frio que vai apagar essa chama que o Eterno acendeu sobre a tua vida. Quantos recebem essa palavra? Levante a mão direita, a esquerda para confirmar. E se você tiver coragem, faz aquele barulho que o diabo não gosta de ouvir, porque o fogo já está aceso. Eu estou sentindo esse fogo aqui. Eu estou sentindo essa chama acesa aqui. Oh, graças a Deus. Aleluia. Agora, irmãos, quem conhece o fogo, valoriza ele. Pergunta para quem está do seu lado: você já conhece esse fogo? Pergunte por quê, pastor? Porque tem muita gente que gosta do fogo, mas não ajuda o fogo a ficar aceso. Gosta de glória, mas não dá glória. Gosta de aleluia, mas não dá aleluia.
Eu vejo uns pregadores por aí que parece celular acabando a bateria. Fica tudo. Na hora que ele pega o microfone na mão, é que nem engatar o carregador. Meus irmãos, Jesus está aqui. Jesus tirou o microfone. Quando Paulo viu o fogo aceso, ele falou: alguém acendeu? Acendeu. Vou buscar mais graveto. É a igreja fazendo a parte dela. Diga para quem está do seu lado: é ano de mudança? Faça a sua parte. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Esse sistema aí na minha vida não adianta nada. Também, irmão, você quer ficar na aba dos outros? É o crente 6 horas, ore por mim, ore para isso, ore para aquilo. Cutuca, irmão, diga para ele assim: sai da minha aba, viu? Se quiser fogo, põe graveto. Tem alguém que trouxe um gravetinho aqui para dar glória? Oh, aleluia. Paulo viu o fogo aceso, mas falou: alguém acendeu, mas eu vou fazer minha parte. Pastor, eu não sei cantar, prega. Eu não sei pregar, trabalho na cantina. Eu não sei ir na cantina, vai para oração. Faça alguma coisa, fique de pé, ore pelo seu pastor, interceda, dizime, oferte, participe, se envolva. Mas coloque um graveto nessa fogueira que está acesa em 2019, porque é essa fogueira que Deus vai usar para fazer mudança. Irmão, eu estou sentindo esse fogo aqui. E ele está ardendo aqui. Essa chama está queimando sobre este altar. Irmãos, Paulo juntou os gravetos e jogou no fogo. Jogou no... Cutuca o irmão do lado, diga para ele assim: coloque esses gravetos no fogo. Não, diga para ele: pelo amor de Deus, coloque esses gravetos no fogo. Pergunte por quê. Porque o texto diz que quando ele colocou o graveto no fogo, uma cobra apareceu. Pastor, como assim? Por que que a cobra não aparece quando ele pega os gravetos? Pergunte por quê. Porque estava chovendo e estava frio. E cobra gosta de frio. Cobra gosta de casa de crente gelado, de café gelado para falar mal de igreja. Cobra gosta de grupo de WhatsApp que fica tramando contra os outros. É aonde ela põe os ovos. É aonde ela faz o ninho. Só que tem uma coisa: na tua vida não tem frio. Na tua vida tem? Na tua vida tem? Quando Paulo pega o graveto não tem nada, mas quando ele põe no fogo, cutuca o irmão do lado, diga para ele assim: Deus está usando esse fogo para fazer a máscara das cobras cair. Pastor, que palavra é essa? Não sou eu que estou dizendo, o texto diz: e uma víbora fugindo do fogo. Fugindo do? Pergunte por quê? Porque cobra não gosta de fogo, irmão. Cobra não gosta de fogo, porque aonde tem fogo tem crescimento, tem poder, tem manifestação, tem cura, tem milagre. Aonde tem fogo tem oração. Aonde tem fogo tem jejum. Aonde tem fogo tem escola dominical. Aonde tem fogo tem crescimento, tem visão celular. Deus vai bradando e Deus vai abençoando. Por quê? Porque tem fogo, tem a presença do Espírito de Deus. Quando ele pôs no fogo, a cobra manifestou. Por quê? Porque enquanto não tem fogo, ela fica quieta. Só que enquanto ela estava na chuva, ela não aparece, mas no fogo ela... Diga para quem está perto de você: coloque todos os gravetos no fogo. Diga para ele: sabe por quê? Porque a partir de hoje, Deus vai fazer as cobras sair da tua vida. Não se assuste se te bloquearem, viu? Não se assuste se você não vê gente mais na tua vida. Não se assuste se acordar e tiver vizinho que mudou e não deu não tchau. Não se assuste se gente que aparecia na tua casa todo dia não voltar mais. Por quê? Porque a presença do fogo chegou para fazer as cobras fugir. Vai fugir. Diga para o irmão que está do seu lado: vão fugir. Pastor, mas
Tudo isso por causa de um graveto. Tem gente que não dá nada pro graveto, né? Não dá nada. Quer que eu falo? Eu disse aqui já, eu sou mineiro. Até 8 anos fui criado na roça. Minha mãe criou nós, mãe solteira. Nós éramos em 3 irmãos. Eu era o mais velho, tinha 8 anos. Aprendemos a tirar leite, apanhar café, carpir, partar o gado. A gente tinha um fogãozinho a lenha na cozinha. Minha mãe falava todo dia de tarde. A gente gostava da parte da tarde que a gente acabava o serviço e ia jogar bola no terreirão, descalço. Cabeça do dedão a gente não tinha, pastor. Eu tenho 37 anos, irmãos. E eu me lembro que a minha mãe falava: Patrick, oi mãe, vá buscar lenha. Eu dizia: eu estou brincando, mãe. E ela dizia assim: você é o homem da casa. Aí eu estupava o peito. Sou o homem da casa. Pegava o machado. Que tanto de lenha, mãe? Traga a lenha para a janta, para o café da manhã e para o almoço. Amanhã a gente busca mais. Meus irmãos falavam: eu vou junto. O do meio pegava um facão e o pequenininho, tinha 5 anos, pegava uma faquinha de serra e ia junto. Chegava lá, a gente passava meio de brejo, de pasto, de vaca brava, aquele passador, arame farpado. Achava uma árvore seca e ia rachando a lenha no machado. Aí eu amarrava com a corda, punha no ombro. Sou o homem da casa. O outro pegava o que podia e o outro ia juntando graveto. E a gente começava a rir dele. Eu chegava na janela da cozinha e jogava: Mãinha, ó, olha aí, ó. Ela olhava e dizia: olha, que lenha grossa. O problema é que demora a pegar fogo. Chegava o meu irmão do meio: olha aqui, mãe, ó, essas é grossa também. O problema é que demora a pegar fogo. Aí ela fazia assim na janela: cadê o Marco Túlio? Aí eu dizia: tá vindo lá atrás com os gravetinhos. Ela está dizendo: não, ele está trazendo o mais importante, porque sem o graveto a lenha não pega fogo. Pastor, o que você está dizendo? Talvez alguém olhe para você e diz: isso é só um gravetinho, né? Mas pelo menos você pega fogo. Você já viu aquelas lenhas? Pastor Salmo, não me tenha como antiético, mas tem uns altares que a gente passa por aí que é só Jesus. Você pode virar mortal. Agora, pode reparar, o que faz a diferença no culto é: Jesus está aqui, o gravetinho já levanta a mão. Jesus está passando aqui, o gravetinho já dá glória dali. Porque é graveto que faz o fogo acender. É graveto que mantém o fogo aceso. E se você entendeu e trouxe um graveto, levante a tua mão e dê um brado de glória na presença dele que está falando sobre este lugar. Oh, aleluia. Agora, eu estou terminando já. Meu Deus, estou terminando. A Bíblia diz que a cobra, fugindo do fogo, morde a mão de Paulo. Morde a? Irmãos, algumas vezes eu fiquei indignado até que Deus me revelasse esse mistério. Porque eu falei: Senhor, como é que pode uma coisa dessa? Um homem sobreviveu ao naufrágio, sobreviveu à chuva e frio, e agora o Senhor permite a cobra morder a mão dele. Aí sabe o que Deus me falou? Patrick, eu permito a cobra morder, mas não permito o veneno fazer efeito. Não, tem gente que não entendeu, eu vou falar de novo. Você pode até estar sofrendo mordida, mas os venenos não vai funcionar não, viu? Os venenos não vai funcionar não. Segure a mão de alguém aí perto de você e diga assim: pode até sofrer mordida, estão te perseguindo, te caluniando, tem gente que não gosta de você, fala mal nas tuas costas, tenta fazer tudo para te parar, mas eu tenho uma notícia para te dar: o veneno não vai funcionar. Teu marido não vai ser envenenado, viu? Tem alguém querendo envenenar os obreiros da catedral, não vai conseguir. Por quê? Porque o veneno dessas cobras não vai funcionar. Oh, glória, não vai. Pastor, fizeram macumba, não vai pegar. Pastor, tem alguém que tem olho gordo, não vai funcionar.
Pastor, me amaldiçoaram. Fique em paz, irmão. Se alguém tentar te amaldiçoar, vai ser que nem Balaão. Vai dizer: eu amaldiçoo. Eu amaldiçoo. Diga para esse crente que está do teu lado: Deus está invertendo, está trazendo mudança na saúde, na família, nas finanças. Diga: Deus está quebrando maldição, e o mal que era contra a tua vida não vai funcionar. Não vai, não vai, não vai. O texto diz que a cobra mordeu, que a cobra Agora me fala uma coisa. Sabe o que eu acho mais interessante? É que o texto diz assim, que a cobra morde e fica pendurada. Fica o quê? Pergunte por quê? Porque tem umas cobras na vida da gente. Tem umas que morde e vai embora logo, né? Mas tem umas. Cutuca esse irmão do teu lado, diga para ele assim: o tempo dessas cobras penduradas na sua vida acabou. Oh, aleluias! Tem umas cobrinhas, irmão, que elas mordem e somam, mas tem umas que demoram para ir embora. Agora, sabe o que eu acho engraçado? Por que Paulo não pisa nela? Não é? Por que Paulo não bate ela numa pedra e mata? Por que ele não faz isso? Pergunte por quê? Porque ele percebeu que ela estava fugindo olha o que o texto diz: e sacudiu a víbora no... Pergunte por quê? Porque essas cobras só vai morrer Pastor, o que você está dizendo? Eu estou revoltado. Eu vou lá e vou sair no tapa. Eu sou crente, mas meu braço não é. Faz isso não, põe no fogo. Pastor, eu vou escrever uma indireta na internet. Põe no fogo. Pastor, eu vou processar. Põe no fogo. Pastor, eu vou lá na casa dela. Põe no fogo. É no meio do fogo que Deus vai dar vitória para esta igreja. Irmão, e o que eu acho mais interessante, que ele mata a cobra no fogo e o texto diz: sacou? Porque você já viu alguém no fogo parado? Hã? Alguém no fogo está sempre sacudindo? Por quê, pastor? Porque às vezes alguém incomoda. Toda hora levanta a mão, toda hora pega a mão, toda hora põe a mão no ombro, toda hora levanta a mão. É porque não entrou no fogo. Porque quem entrou no fogo não consegue ficar parado. Eu termino agora. O tempo vai acabando ali. Deixa eu te falar isso aqui. O problema não é só isso. Pergunte o que, pastor? Paulo sobreviveu ao naufrágio, à chuva, a frio, a mordida de cobra, mas ainda tinha mais alguém. Pergunte quem? Os moradores da ilha. Quer que eu fale? Posso falar? A ilha é uma benção, o problema é os moradores dela. Às vezes tem gente que fala mal de igreja. Não tem igreja ruim, o problema é alguém que congrega lá. A igreja é uma benção, o pastor é a benção, o problema é uns moradores que tem lá, irmão. Pergunte por quê? Não, pergunte mais forte, pergunte por quê? Olha o que os moradores da ilha fez. Saíam assassinos, hein? Se não inchar, vai cair. Pastor, o senhor está inventando? Pode pôr o texto no telão, está escrito. Pastor, como assim? Irmão, dá para imaginar que tem gente que fica te observando, esperando você inchar? Agora abriu um negócio, vai inchar o coração. Agora o pastor deu o cargo para ela, ela vai inchar. E se não inchar, vai cá? Cutuca quem está do outro lado, diga para ele assim: eu não aceito. Eu estou vivendo o ano da mudança. Diga para ele assim: e quem está vivendo o ano da mudança? Não, diga forte, não incha. Diga para ele: só incha o que está doente. Agora o que está sendo mudado,
cresce. Você não vai inchar, você vai crescer. Seu ministério não vai inchar, a catedral da família não vai inchar, está crescendo. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Agora deixa eu te falar isso aqui. O que eu vou falar aqui é muito profético. Você acredita nisso? Diga para o irmão que está perto de você: eu profetizo um milagre exagerado na tua vida. Pastor, exagerado por quê? Porque tudo que é exagerado sobra. Pastor, o meu milagre vai sobrar? Vai, para abençoar a família, vizinho, amigo. Escuta isso aqui. Presta atenção nisso. Olha que interessante. A Bíblia diz assim, pastor Zé Marques: e depois de esperar por muito tempo. Agora você vai olhar para quem está do seu lado e vai dizer para ele assim: manda avisar que quem está esperando você cair, que é para arrumar uma cadeira. Porque vai esperar muito tempo. Quem está esperando teu casamento acabar vai ter que sentar. Quem está esperando você abrir mão da sua salvação vai ter que sentar. Quem está esperando seus negócios fechar vai ter que sentar. Por quê? Porque você vai continuar de pé. Salmo 20 diz: alguns encurvam-se e caem, mas nós estamos de pé na presença do Senhor. Aí eles mudou de parecer. Esperou tanto que mudou de parecer. Pastor, como assim? Quem estava falando mal agora estava falando bem. Só que Paulo não está iludido, viu, irmão? Diga para o irmão perto de você assim: não se iluda com elogio de gente falsa, de gente fingida. Ó, estava falando, ou enche ou cai. Aí dali a pouco eles mudou. Começou a falar assim, irmão, ó: ele só pode ser um Deus. Parece que eu vejo Paulo: sangue de Jesus, queima ele, Jesus. Já joguei essa cobra, já eu jogo ele também no fogo. Quer ver? Pastor, o que você está dizendo? Você está brindado, e nenhuma palavra contrária vai entrar na tua vida, vai entrar na tua família, vai entrar na tua casa. Receba: nenhuma palavra contrária vai prevalecer, porque o Senhor está colocando por terra essa palavra hoje.